Boa tarde, professores e professoras. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao horário coletivo de hoje, dia 29 de abril. O mês já está acabando, o ano está voando aqui. Eu sou a Laíse de Barros, eu sou gestora, hoje na Academia de Talentos, aqui da Vice-Presidência Acadêmica, e responsável aqui junto com a equipe pela essa organização do nosso horário coletivo. Hoje nós teremos uma equipe grande, competente, diversificada, que vai conversar com vocês. Daqui a pouquinho eles vão se apresentar, e eu já agradeço a presença de todos para discutir esse tema tão importante, que é do núcleo docente estruturante e do impacto da atuação docente nas visitas para avaliação externa, nas visitas do MEC. Então, esclareçam suas dúvidas, perguntem, participe, vai ser muito interativo. Eu queria lembrar vocês que na semana que vem, dia 6 de maio, nós teremos também um horário coletivo muito especial, com a presença do professor Rafael Bittencourt, que é do Laboratório de Neurociência da Unisul, a professora Maria Eugênia Machado, que coordena Ciências Humanas, licenciaturas e também o nosso NAP, vão estar presentes falando de um assunto muito pedido por vocês em todas as nossas avaliações, em todos os nossos reviews do horário coletivo, que é saúde mental e docência, na perspectiva da neurociência e na perspectiva da psicologia. Nós estamos tentando também trazer a professora responsável pelo Vivamente para falar sobre iniciativas nesse sentido aqui no ecossistema. E não paramos aí, tá? Nós teremos o antessala no dia 5 de maio, falando sobre o projeto Como Eu Aprendo, do design curricular, que nós temos aqui a Fabiola Gílio representando essa área. Nós vamos falar sobre esse projeto, esclarecer dúvidas, falar do cronograma. Então, compareçam o antessala segunda-feira, dia 5 de maio, às 18 horas. Tá? O seguinte antessala também é um tema que está muito importante nesse momento do ENAD, qual é o papel dos professores, o papel dos estudantes. Então, no próximo antessala, no dia 19 de maio, nós falaremos sobre o ENAD. Então, é isso. Gostaríamos de contar com a presença de todos vocês e hoje a gente vai para esse HC mais do que especial e eu chamo aqui a Paula Madalena para dar início aos trabalhos, né, Paula? Muito bem-vinda. Boa tarde, Laís. Obrigada pela recepção. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelas boas-vindas. E a gente é que agradece, tá, Laís? É uma honra aqui para a nossa equipe estar nesse horário coletivo que tem recebido presenças tão ilustres, né? Pedagogos, professores tão renomados, com temas tão relevantes. É uma honra para a nossa equipe estar aqui hoje. Eu queria já agradecer a você o convite de ter aberto esse espaço para a gente. A gente entende que o tema que a gente está trazendo hoje, gente, é um tema muito importante e de interesse direto, né, dos professores, dos coordenadores. Inclusive, a gente estendeu o convite aos coordenadores de curso para estarem conosco aqui hoje também, dada a pertinência do tema para a rotina mesmo do dia a dia e das escolas de forma geral, né? Eu queria lembrar que a gente sempre tem vindo aqui no horário coletivo. Então, assim, nos últimos semestres, a gente sempre vai lá e bate na porta da Laís. Laís, me dá um tempinho, pelo amor de Deus, aí, esse horário coletivo, para a gente falar sobre esse tema que é tão importante. E quem é TI aqui e que está já há mais tempo nessa função vai lembrar que nós viemos aqui há 4 semestres já, né, tentando abordar pontos diferentes ali que a gente observa nas visitas do MEC, que a gente entende que pode contribuir com a atuação dos NDEs, são os membros natos presentes aqui. Afinal de contas, o NDL é composto por professores em jornada, né? Coordenadores, professores TIs e professores TPs. Então, é exatamente esse público aqui que a gente quer alcançar. A gente está com uma equipe incrível aqui, gente, do Observatório Curricular, que é uma gerência dentro do design curricular, né? A essa diretoria que tem trazido tantas inovações dentro do nosso currículo esse ano.
Então, agradecer mesmo e dizer para vocês o seguinte: dessa vez, a gente trouxe um tema, já trouxemos em outros momentos esse tema, né? Agora a gente traz com uma abordagem diferente e traz de uma forma evoluída, digamos. E a gente conseguiu evoluir nesse processo também. E, é claro, aqueles coordenadores, os TIs recém-chegados, né? É muito importante que vocês estejam sempre por dentro aí do que está acontecendo. Então, nunca é demais falar sobre os temas que são importantes no dia a dia, tá? Então, deixar com vocês aí a equipe que vai assumir agora. A Maria Kakimoto vai assumir aí com vocês e a gente vai se ver aqui ao longo dessa tarde. Esperamos que seja uma tarde bem dinâmica. A gente gostaria muito que vocês participassem mesmo desse encontro, dessas 2 horas. A gente vai abrir para perguntas, teremos dinâmicas interativas. Aproveitem, perguntem, participem, e se houver, ao final, algo que a gente não consiga, por conta do tempo, responder, a gente, no final, vai mandar para vocês as respostas via FAQ, tá? Então, é muito importante, eu conto muito com a participação de vocês todos. Vamos lá, Maria? Embora. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, como Paula falou, né? Todo semestre a gente tenta dar uma passadinha aqui como forma de poder contribuir, né, com a formação de vocês no sentido, né, desse olhar em relação às visitas de curso. Então, muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez, pela troca que a gente já vai fazer desde agora. Como Paula falou, a gente teve uma preocupação de fazer um horário coletivo dinâmico, abrir para pergunta era a nossa prioridade, não dá para ficar corrido, tem que abrir para pergunta, porque realmente o que nós queremos é essa troca e essa interação. Então vamos lá, eu vou pedir para a Tere me ajudar, compartilhando aqui a tela para poder a gente seguir. Pode ir, Tere? Então, o que é que a gente vai trabalhar hoje, né? Vamos ver lá o objetivo da nossa formação de hoje, assim como Paula falou, é apresentar para vocês alguns pontos que a gente está chamando de críticos, que são pontuados pelos avaliadores nas avaliações de curso. E são pontos que a gente pode contribuir especificamente com a melhoria desses pontos por meio da atuação docente. Então, quais são os pontos? Nós temos separados aqui os top 10 dos pontos que a gente está chamando como pontos críticos. Desses top 10, alguns já foram tratados nos horários coletivos anteriores, feito Paulinha comentou. Então, nós temos uma demanda aqui na escrita acadêmica, no Observatório Curricular, que é semestralmente ler os relatórios de visita. Por meio desses relatórios, a gente consegue identificar alguns pontos que a gente chama de pontos críticos, para, com base neles, a gente poder organizar um plano de ação. Então, o nosso ponto 10, vamos dizer assim, dos pontos críticos, são NDE e COLEC, em relação às evidências e atuação desse NDE e COLEC, alguns relatos ainda de que os docentes não sabem como é que os PPCs e os planos de ensino são atualizados, algumas críticas em relação ao modelo das atas ou como essas atas foram organizadas. PPC e diferenciais do curso, a ausência de algumas informações que sejam locais, regionais daquela oferta de curso naquele PPC. Às vezes a gente vê alguns relatos sobre corpo docente e tutoria em relação às evidências, o avaliador não conseguiu identificar as evidências de que as atividades de tutoria acontecem. Outro ponto que também tem sido recorrente em extensão e pesquisa é a evidência da extensão e da pesquisa no âmbito do curso. PPC, em relação aos diferenciais do curso também. Às vezes o avaliador fala, não consegui identificar nesse curso X qual é o diferencial dele em relação aos outros cursos do concorrente, ao curso do concorrente, por exemplo. Isso é uma coisa que tem sido criticada nos relatórios de visita. E uma outra que a gente está chamando de PPC defesa, que é os docentes em algum momento não conseguirem explicar ou o avaliador não entender os atores pedagógicos que nós temos, né, atuando nos cursos, nas diversas modalidades e ofertas, explicar a eles como se dá esse fluxo da atualização do plano de ensino, do ementário e do PPC. Então, isso é o que a gente chama de top 10. Maria, dos relatórios que vocês leram em 2024,
Quais foram as críticas que vocês identificaram como mais recorrentes e que a gente pode focar nas formações? São esses top 10. Os temas que não estão circulados em vermelho foram os que nós abordamos no HC anterior, que a Paulinha falou que todo semestre a gente vem e tenta, né, contribuir, né, ser uma gota nesse oceano de tantas discussões e debates que tem aqui no HC. Então, como esses outros temas foram abordados no horário coletivo anterior e já estão, né, com seus planos de ação em andamento, nós trouxemos para esse horário coletivo de hoje o foco na temática do NDE e COLEC e o foco naquela temática da atuação docente. Então, como é que nós vamos abordar esses principais temas? Nós teremos um primeiro momento, que vai ser uma mesa redonda, que nesse primeiro momento a gente vai conversar especificamente sobre NDE, COLEC e atuação docente. E em seguida, nós teremos um segundo momento, onde nós vamos abordar especificamente essas questões dos atores pedagógicos, certo? Em todos os momentos, nós estaremos abertos para perguntas. No final, vai ter um tempo destinado para as perguntas e dúvidas, ou, se vocês também quiserem, pode pôr as perguntas no chat, que a gente vai estar de olho para, à medida que a gente for interagindo e conversando, a gente tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, foi feito com muito carinho e esses temas com olhar de o que a gente pode contribuir com os professores para que na atuação deles, numa eventual visita e no dia a dia deles, a gente consiga ajudar a sanar eventuais dúvidas que ainda existam em relação a essas temáticas. Então, foi com esse olhar que a gente preparou esse horário coletivo de hoje. Então, agora eu vou chamar a Terê, que é quem vai tocar o primeiro momento, que será a mesa redonda, e seguiremos aqui. Um beijo. Oi, boa tarde. Um prazer estar aqui. Eu vou conduzir esse. Perdão, gente, eu estava falando com o microfone fechado. Eu vou conduzir esse momento da mesa redonda e nós vamos trabalhar com uma abertura também para perguntas, para além da discussão que a gente vai apresentar aqui nesse momento. Nós vamos contar com uma contribuição da professora Marcione, que é coordenadora da jornada Reconhecer ali da Regulação. Vamos contar também com a contribuição do Reinaldo. Reinaldo, ele é formado em administração, biblioteconomia e matemática, tem especialização em direito educacional e em gestão e liderança de equipes de alta performance. Ele tem mais de 10 anos de experiência em gestão regulatória educacional, além da experiência com chamamentos públicos da área de medicina. Nós vamos contar também com a participação da professora Paula Madalena, que é gerente ali do Observatório Curricular, na diretoria de design curricular. A Paula é formada em Direito, especialista em metodologia de ensino da educação profissional pela Universidade do Estado da Bahia, em administração educacional pelo Senac Rio, mestrando em Direito e Governança e Políticas Públicas pela Unifax, com mais de 20 anos de atuação na regulação de ensino superior. Além da Paula, nós vamos contar com a professora Fabiola Gília, que é gerente na modelagem e aprendizagem da Diretoria de Design Curricular. A Fabiola é arquiteta e urbanista, educadora, né, do ecossistema Ânima de Educação, mestre em design e doutoranda em arquitetura e urbanismo, atua com inovação pedagógica, design de experiência de aprendizagem, né? Atualmente ela está, então, como responsável da modelagem e aprendizagem, vinculada à Diretoria de Design Curricular, desenvolvendo projetos de inovação curricular, formação docente e produção de materiais para transformar a experiência de alunos e professores. Entre os principais desafios de sua atuação estão a implementação de estruturas curriculares integradas, a aplicação prática da neurociência da educação e o desenvolvimento de propostas de ensino mais conectadas com a demanda do futuro. Então, querem dar uma boa tarde, pessoal? Eu quero, eu já dei, na verdade, né, Terezinha? Boa tarde, gente, novamente. Vai ser um prazer compartilhar essa mesa redonda com essa equipe aqui, tão apropriada, né, e com tanta autoridade aí na área que atua.
Seja bem-vindo, Reinaldo. É um prazer ter a regulação aqui com a gente nesse momento. Seja bem-vinda, Fabiola, para essa mesa redonda. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço aí pelo convite. Será um prazer aí contribuir nessa tarde aí com o nosso pouco conhecimento que a gente tem aí na regulação. Também agradeço o convite por estar aqui mais uma vez com vocês e falando dessa modelagem que é uma área tão nova agora dentro do ecossistema, né? Então, vamos começar a nossa mesa redonda fazendo a leitura, apresentando aqui 2 trechos do que a gente tirou de relatórios de visita do MEC realmente. Não há atas que comprovem a efetiva participação dos membros nas reuniões do NDE de maneira rotineira. São cópias fidedignas, inclusive o print de tela sendo modificado apenas as datas. Todas as atas contêm apenas a assinatura da coordenadora do curso. Diante do contexto, as atas não serão consideradas pelos avaliadores como documentação que comprove reuniões periódicas dos membros do NDE, dando a entender que foram feitas em períodos posteriores. Nas reuniões com os membros do NDE, destacaram que eles participaram da consolidação e acompanhamento do projeto pedagógico do curso, mas não há evidências que comprovem, na prática, essas ações de construção, consolidação e acompanhamento do PPC, principalmente no que tange à adequação do momento em relação à realidade regional e local, sendo que o PPC do curso é padronizado pelo ecossistema Ânima em todas as IES do Brasil, não levando em conta as peculiaridades regionais e locais. O nosso segundo comentário, ele diz o seguinte: cabe registrar que as atas são indicativas e os assuntos relatados na pauta são reuniões não apenas, são apenas indicativos, os registros não contêm deliberações e discussões, não sendo possível identificar análises deste núcleo no processo de avaliação e adequação do perfil do egresso. Vale ressaltar que o conteúdo das atas é o mesmo que está registrado nas atas do colegiado, evidenciando que não há uma discussão, apenas informação dos assuntos do curso. Então, considerando que esses relatos são de visitas que aconteceram lá em 2024, nós vamos trazer aqui a participação da professora Marcione, para que ela nos diga como que está esse processo nesse momento, se eles identificam esses pontos nesse momento. Olá, educadores e educadoras. É um prazer ter um minuto da atenção de vocês. Me chamo Marcione Silva, sou líder do regulatório do ecossistema Ânima e hoje gostaria de fazer um combinado. Temos grandes desafios a superar: a construção das atas do NDE e do colegiado de curso. Infelizmente, temos acompanhado os indicadores e percebemos que é recorrente o apontamento da indicação de falha na escrita dessas atas. São atas mal escritas, com erros de português, com escritas desconexas, muitas vezes com itens copiados e colados, não refletem a realidade do curso. Isso tem prejudicado os indicadores das avaliações. Então, gostaria de fazer um combinado com vocês para que em 2025 a gente tenha uma nova construção e faça isso diferente, e com isso obtenha melhores resultados. Posso contar com a colaboração de vocês? Reinaldo, a sua área é quem sistematiza, né, o recebimento das atas de reunião de todas as instituições da Ânima. Você também identifica a ocorrência desses erros grosseiros? Mais uma vez, Terezinha, boa tarde a você, a todos os participantes. Como você mencionou aí, né, hoje eu estou na área da jornada medicina e colegiados, né, responsável aí, uma das nossas atividades ser o guardião, né, do arquivo desses documentos, que são fundamentais para todo o processo regulatório, né, que a gente vivencia aí no nosso dia a dia, e de fato ainda a gente tem um grande desafio a superar, que é essa construção dessas datas, tá? A gente ainda encontra esses erros, tá? Erros primários, às vezes ali erros de nome de um curso que está equivocado. Esse ano, né, em 2025, a gente passou a fazer a qualificação das atas, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente recebe cerca de 4.000 atas de NDE e 4.000 atas de colegiado.
Então, a gente deu uma prioridade, a gente está desenvolvendo um trabalho aí junto com uma ferramenta para a gente começar a fazer a qualificação desses materiais que a gente está recebendo, tá? E aí, a gente começa a fazer a leitura, a gente percebe aí grandes equívocos, tá? Coordenador que está lá indicado na portaria que não corresponde ao que está assinando o documento, ou membros que não fazem parte do respectivo colegiado, né? Nome de curso errado, como a Marciana bem pontuou aí, frases desconexas, sem lógica, a gente não consegue entender. Então, assim, tem muitos desafios para a gente superar. E é muito importante que esse documento ele seja feito com o mínimo de qualidade, porque dentro do instrumento de avaliação a gente tem 3 dimensões. E cada dimensão ela tem um peso aí no cenário do ato regulatório. Se é um processo de reconhecimento ou de renovação de reconhecimento do curso, a dimensão 2, que é referente ao corpo docente, ela tem um peso de 40%. Então, é a dimensão que mais pesa. Então, a entrega das atas é o que vai dar o gongo, vamos dizer assim, se existe um acompanhamento efetivo do NDE e do COLEC perante ao respectivo curso, se é discutido assuntos relevantes ao desenvolvimento, se o NDE está condizente com a diretriz, tem acompanhado as atualizações. Então, a gente precisa aí contar de um apoio, eu acho que é uma construção coletiva entre todos, para a boa entrega desse material, né? Porque agora, a gente fazendo a qualificação, a gente começa a fazer a reprovação. Então, a gente tem um momento de entrega, onde que a gente tenta alcançar aí 100% das entregas, e a gente agora parte para o segundo momento, que é, de fato, a qualificação desse documento. Então, a partir de agora, a gente tem 2 cenários, o da entrega e da qualificação, e aí, quando a gente começa a ler esse material, a gente começa a perceber, assim, uns erros, e assim, que a gente fica sem entender, né, ou inacreditável. Será que eu estou lendo aquele documento mesmo? A gente até pensa assim, não, vou entrar em contato com o coordenador, acho que ele deve ter depositado o documento equivocado. Se tiver dúvida, a gente consegue orientar, mas ainda é um desafio assim muito grande e que a gente tem que colocar, bater no peito e tentar resolver o mais rápido possível, para a gente não ter um grande impacto nas nossas notas, né? Eu acho que a nota, quando a gente fala a nota, não é do coordenador, não é do curso, mas é do grupo, é da Ânima, é nosso. Então, assim, todo mundo aqui tem uma responsabilidade muito grande quando vem um resultado, seja ele positivo ou seja ele negativo, tá? Então, a ideia nossa, né, é sempre estar aí buscando aprimorar, né, todos os processos e as entregas. E a gente depende muito aí da participação desse NDE, desse colegiado e do próprio coordenador para uma efetiva entrega de qualidade. Terezinha. Legal, Reinaldo, muito obrigada. E Paula, a partir das experiências, né, relatadas ali pela Marcione, pelo Reinaldo, você acredita que pode haver um comprometimento da credibilidade daquele curso, ou até da instituição, ou até mesmo do grupo educacional como o nosso, com essas situações que se apresentaram? Tere, é um fenômeno, né? Você encontrar nos relatórios de avaliação trechos como esse dos avaliadores, né? A gente fica triste, inclusive, de encontrar situações como essas, né? Mas eu acho que a gente pode tentar dar um passo atrás para entender por que que isso vem acontecendo, né? E a gente pode tentar entender o que o MEC espera do NDE. O que que, como política pública de educação, o MEC espera dos NDEs das instituições de ensino, né? Ele espera que cursos de graduação de qualidade contem com corpo docente pensante, um corpo docente crítico, que tenha um olhar ampliado para a formação desse estudante, né? E cá para nós, assim, aqui na Ânima, o que a gente tem é um corpo docente qualificado. A gente encontra isso em todos os lugares que a gente vai, em todas as nossas instituições. Mas não basta ter um corpo docente qualificado se esse corpo docente não se dedicar de alguma forma ao projeto acadêmico. É por isso que ali, nos instrumentos de avaliação, nas normativas,
Está exigido que o NDE seja composto por professores, pelo menos com estricto sensu, né? Pelo menos parcialmente com estricto sensu, que traga essa profundidade, essa diversidade à discussão, e também professores com alguma dedicação para além da sala de aula, que são o que a gente chama de professor de tempo integral, né? Dedicação integral ou dedicação parcial. Ou seja, o que o MEC espera é que esse grupo pensante crítico e que tenha um tempo de dedicação, que não só chegar e sair da escola, né, da instituição, possa discutir o projeto que ele está envolvido. É isso que o MEC espera, encontrar quando ele vai numa instituição. E aí, essas características desse grupo, de fato, conseguem contribuir. Se você tem um grupo que pensa, um grupo que critica e um grupo que senta para conversar, e aí sentar no, né, em sentido amplo, né? Qualquer discussão pedagógica composta por esse grupo de professores qualificados já demonstra que o NDE atua na concepção desse projeto, né, gente? E aí, como é que o MEC, quando chega aqui nas nossas instituições, ele identifica, ele quer evidência de que o NDE está atuando. E essa evidência ele não vai encontrar só por meio das atas. É perceptível quando você tem uma estrutura que está consolidada e que está implementada. É na reunião com os professores ali da visita, é na apresentação do coordenador do curso, é na reunião com os alunos, né? É nos muros assim dos corredores das escolas. Você consegue perceber se existe ou não um corpo docente que participa ativamente do projeto pedagógico, que faça a discussão. E aí, esse valor que a gente tem que trazer para as coisas, gente, né? Quem é a escola aqui que, quando sai o resultado do ENAD, não encontra um grupinho de professores ali comentando o resultado do ENAD? Ah, por que que deu certo? Por que que deu errado? Em todas as escolas isso acontece, né? E com um olhar propositivo para aquela discussão. Quem é o corpo docente aqui que, quando chega um projeto para ser implementado, não faz ali o seu elogio, a sua análise sobre o projeto, a sua crítica sobre o projeto? A gente encontra isso em todas as instituições. Publica uma DCN nova, né? Daquele curso que tem professores engajados ali que atuam. Acontece a discussão entre os próprios professores. Então, a gente não pode dizer que a gente não tem rotinas de discussão sobre temas que são próprios de uma discussão do NDE e que é o que o MEC pretende encontrar, né? Então, é, é aí que o jogo acontece. Se a vida existe naquela instituição, se há discussão de um grupo qualificado de professores sobre um projeto pedagógico, o jogo está aí. É o que o MEC quer ver, né? Agora, a gente tem um órgão regulador que chega aqui e a gente tem um instrumento de avaliação que diz aqui, ó, preciso ser entregue, você, na sua política, você disse que tem que ter uma ata por semestre. E aí parece que a gente esquece de tudo que a gente fez, tudo que a gente faz no dia a dia. Parece que a gente reduz o que a gente faz a um documento que eu tenho que entregar em cima da hora. Não é isso, né? De jeito nenhum. A gente tem um órgão regulador, então o que a gente faz necessariamente tem que ser registrado, porque a gente precisa apresentar. Mas a gente não pode substituir o valor das coisas, né? O valor é a nossa dinâmica do dia a dia, é o que a gente de fato faz. Quem é o grupo de professores que orienta, ou tem um orientando ali no estricto sensu, ou na iniciação científica, e não está espalhando aí como é um orientando de destaque, que fez uma coisa legal. Tudo isso é pauta típica de NDE, gente, né? Então, não vamos ter medo ali do avaliador, né? Vamos ter confiança no que a gente faz. Eu tenho certeza que os avaliadores que chegam aqui, eles não encontram a qualidade do que encontram aqui em todas as instituições que eles vão, não, né? E eles querem debater mesmo com o NDE. Quando o NDE ele debate, ele argumenta a partir de referenciais, ele tem repertório, ele defende o que ele acredita e ele também critica o que ele faz, porque isso é saudável na discussão acadêmica. O meu ponto de vista nem sempre vai ser igual ao seu, né? E aí, isso é culpa de quem, gente? É culpa do coordenador que entregou uma ata em cima da hora, que não foi feita? É culpa do NDE? É culpa do avaliador? Não é culpa de ninguém. Sabe de quem é culpa? De um sistema regulatório no Brasil
que não acompanha o avanço das evoluções acadêmicas, né, em tempo, e a gente sabe que não vai acompanhar, isso acontece no mundo inteiro. Primeiro acontece a inovação, depois a regulação vai atrás. É assim, né? E aí, os instrumentos que são utilizados, eles tornam todas as instituições iguais. Não é só aqui as instituições da Ânima que querem cumprir ali o pragmatismo do instrumento de avaliação, que eu preciso entregar uma evidência no tempo que o avaliador tem, naqueles dias que o tempo que o avaliador tem para entregar um relatório. O avaliador também não fica feliz com isso. A gente tem um grupo de professores aqui super qualificado que também são avaliadores do MEC e não me deixam mentir. Quem é um avaliador que não quer ir para uma instituição e discutir verdadeiramente o projeto? Pegar as melhores práticas para aprender junto. O avaliador também quer, só que ele se baseia no instrumento de avaliação e ele tem que partir de entregas muito pragmáticas, muito rápidas, para dar um resultado, né? Então, o que que a gente não pode esquecer? Não vamos esquecer do valor das coisas, do valor que a gente faz, do valor do que a gente faz, do orgulho que a gente tem do que a gente faz e das críticas também que a gente faz ao que a gente faz, né? Isso é a vida acontecendo. E Aí Paula, você me pergunta assim, oi, Tê, só colocar um pode comentário aqui que a falar. professora Cláudia Helena trouxe aqui no chat, e eu acho que ele é pertinente com essa tua fala. Os avaliadores avaliam o mesmo curso em diferentes escolas da Ânima. Já encontrei o mesmo avaliador 3 vezes. Se encontram inconsistências em uma dimensão avaliada, irão procurar nas outras IES. Então, o que isso representa nesse processo da atuação docente? O quanto que a gente pode atuar nesse sentido também? Perfeito, Tere. Eu acho que casa muito com o que a gente está trazendo mesmo, né? Observe que os instrumentos de avaliação que a gente ainda utiliza hoje são de 2017. O mundo mudou depois da pandemia, né? A gente tem um mundo antes da pandemia da Covid e um mundo depois, né? A gente não tem como exigir também do órgão regulador que se adapte do dia para a noite. Então, em cada IES diferente, existe uma identidade regional, existe uma identidade local que acontece e que é viva, né? Então, é muito triste quando você ouve falar que sai um relatório de avaliação que o PPC, ele é único, que ele vem pronto, que não há participação. O MEC não espera que o NDE sente numa mesa junto e redija o PPC, gente. Os avaliadores, eles são professores também de suas IES. E não é isso que ele espera. Ele espera que esse corpo pensante efetivamente esteja consciente do que está fazendo, né? Traga ali a sua contribuição, traga ali as suas críticas também. Então, e é aí que a gente ganha o jogo. Quando a Exato. gente assume o que a gente faz, a gente ganha o jogo. A gente discute mesmo, a gente defende mesmo e a gente não tem medo de mostrar o que a gente faz. Agora, vamos registrar. Ah, Paula, se a gente tem que pensar no valor das coisas, então eu não tenho que me submeter ao que o instrumento pede, eu não tenho que entregar o que o instrumento exige, o que o avaliador está me cobrando ali, uma ata com assinatura. Infelizmente, gente, a gente tem que se entregar sim, porque a gente pode lutar, a gente pode tentar mudar, a gente pode questionar, só que a gente tem que conseguir subir no ringue para jogar. E se a gente não entrega o que o órgão regulador pede, a gente nem consegue subir no ringue, né? Então, vamos subir no ringue e vamos jogar, e vamos mudar, e vamos argumentar. Eu acho que é um pouco disso que a gente espera aí, que os NDEs comecem a registrar das diversas formas o que ele faz, a riqueza das discussões, a riqueza dos projetos, o dia a dia das escolas, para que a gente não tenha aí que na chegada do avaliador, a gente tenha que produzir coisas que não estão conectadas de fato com o valor das coisas, sabe? E a gente não reduz ali a credibilidade da nossa instituição, a credibilidade do nosso projeto para fazer uma entrega de um documento que, quando o avaliador chegar, olhar aquele documento, vai conseguir falar coisas como a gente encontra aí nos relatórios de avaliação. Então, eu acho que é um pouco disso, né, Terezinha, que a gente precisa falar de credibilidade, porque não, a gente não pode deixar a credibilidade das nossas IES ir pelo ralo, porque a gente quer Exato, entregar um documento que não reflete a realidade do que a gente faz, né? verdade.
Vamos falar com a Fabi, então, e ver como que os professores podem participar ativamente da atualização dos PPCs e das matrizes curriculares da sua área. Fala com a gente, Fabi. Boa tarde, pessoal. Bom, quando a gente fala de atualização do PPC e das matrizes, muitas vezes é comum a gente ouvir que o processo parece distante, que está longe da prática docente, mas na verdade a gente entende que o protagonismo é dos professores, né? Os professores são a peças-chave para fazer o PPC ser realmente um documento vivo, né? Com as experiências de cada um e tudo mais. Então, quando a gente fala lá da participação, hoje a gente tem, dentro do design curricular, a gerência que é da Priscila Sadana Pires, que é a gerência de matrizes e percursos, que eles têm feito alguns convites via gerentes acadêmicos e coordenadores para alguns professores, coordenadores, professores e afins, né, dentro do ecossistema, para a gente fazer a construção, né, das experiências, para a gente fazer a revisão dos projetos como estão hoje. Primeiro, a revisão das matrizes, depois os ajustes, realinhamento de competências, garantir que a formação ela está de acordo com as DCNs, com o catálogo nacional, né, de curso superior de tecnologias, e de acordo com as evoluções de profissões, né, algumas exigências que a gente tem de conselho e afins. Então, esse GT, além de discutir as matrizes, eles já fazem as discussões do que é o projeto pedagógico, né? Então, o que antes pode ter até sido visto como um processo distante, que nunca foi, né? Agora se torna ainda mais evidente a presença e a autoria do nosso corpo docente. E é nesse lugar que o docente ele deixa de ter a posição, né, de executor de um currículo, que algumas pessoas dizem que vem pronto e tudo mais, mas passa a ser coautor, né, de um projeto mais formativo, que nem eu falei, né, um projeto vivo, que depende da construção, do dia a dia do que acontece em cada uma das escolas, né, que responde o que é o mundo real e as necessidades que a gente tem ali de cada uma das escolas. Então, fica aí já o convite, né, para participarem do GT. Não é a construção de um curso só, né, porque a gente tem esse currículo integrado, mas para além Vários disso, cursos. a construção da trajetória, né, da formação crítica que a gente tem ali, de todos os cursos que a gente tem dentro do ecossistema. Muito bem. E qual a importância da atuação docente na modelagem das unidades curriculares? Bom, terminamos a discussão lá dentro da matrizes e percursos, aí vem para a gerência de modelagem e aprendizagem, né? Então, finalizou a estrutura, né? A matriz curricular, a estrutura da matriz curricular, aí a gente vem modelar cada uma das unidades para concretizar tudo que foi idealizado lá, né? Então, a ideia é garantir, né, que esse projeto ele continue se movimentando, sentindo. E aí, dentro da modelagem, no HC da semana passada, a gente já fez um convite aos professores. A gente até pode colocar o link aqui de novo, se vocês quiserem, até para compartilhar, né? Mas a ideia é que a gente tenha uma atuação ali também dentro da modelagem, entendendo que a UC ela é vital para transformar o que a gente tem de intenção pedagógica dentro da matriz em experiência concreta dentro das UCs, né? Então, quando a gente modela a UC, a gente vai discutir metodologia, os critérios de avaliação, quais são as unidades de aprendizagem que a gente precisa abordar em cada uma das UCs, qual é o nível de complexidade das atividades. E aí a gente não faz isso de forma isolada, né? Ele é um trabalho colaborativo, até a equipe, né, da formação docente tem lá o e-book de trabalho em pares, que está dentro da bússola da UC, quem quiser consultar. A ideia é essa, né? Não é trabalhar de forma isolada, é um trabalho colaborativo que a gente constrói em conjunto. A gente acredita nessa força, né, de construir em conjunto com o projeto pedagógico, e aí é por isso a gente fez essa chamada, né, para todos os professores que tiverem interesse de participar. A gente tem hoje algumas UCs que estão sendo modeladas, são 4 do direito, 4 da educação física, 4 da odontologia, 6 da pedagogia, que a gente está fazendo refinamento, além de 6 novos cores, e o novo vídeo de carreira, que é Academia de Futuros Profissionais, né, que vai ter o nome de Academia de Futuros Profissionais. Então, a gente está fazendo essa discussão, e qual que é a ideia? A gente chama os professores que ministram essa UC, que tem conhecimento, tem propriedade, tem especialização nessa área dessa unidade curricular, para que a gente consiga modelar de fato, né, cada uma delas.
E aí fica aberto, não só para corpo docente, né, professor em jornada, professor horista para participar, mas corpo administrativo, corpo acadêmico, a gente chamou os bibliotecários, a gente quer que participem também os técnicos de laboratórios. Então, quem vocês acharem, né, que vale a pena estar participando desse GT, a gente quer construir em conjunto. De fato, é para ser um documento vivo. Legal, legal. E de que forma a atuação do docente nos GTs de modelagem da referência matética contribui para conectar a ementa da UC às experiências de aprendizagem? Quando a gente discute a unidade curricular, a gente tem colocado todo esse material didático, pedagógico lá dentro da bússola da UC, né? E aí lá dentro da bússola a gente tem o plano de ensino, a gente tem um lugar para a construção do plano de aula e a gente tem a referência matética, né? Enquanto a gente discute muito a didática, né, que é a ciência do ensinar, a referência matética ele vem na questão do ciência do aprender, né? Por isso que a gente deu esse nome de referência matética. E ele é para ser uma referência do aprender, uma referência para o professor. Então, ele não é o plano de aula, a gente não está dando uma sequência de aulas para o professor, mas um material que ele pode servir de apoio para a construção do plano de aula dos professores. Então, a gente tem lá o espaço do plano de ensino, da referência de matética e do plano de aula para o professor construir seu próprio plano de aula. Mas essa referência matética, ela busca, dentro desses professores, né, que eu falei, os especialistas das UCs, os que conhecem, né, que têm a paixão intelectual voltada para essa unidade curricular, para eles transformarem o que está dentro da ementa num projeto de aprendizagem, né? Aí, o que a gente pensa com isso? É criar conexão real entre o tema, a metodologia, as experiências formativas que a gente vai ter, como que a participação do GT pode trazer o foco para dentro da UC, qual é o percurso formativo, qual é a fluidez, qual é a coerência, o sentido que a gente vai ter da teoria e da prática, como que a gente vincula os processos avaliativos da 1, da 2, da 3, a 3 como pesquisa, né? Então, nessa frente. E aí é um convite, né, de toda a equipe da modelagem. A Priscila, a Vânia, a Camila, o Flávio, a Luciana, o Thiago, eu tenho que contar para não esquecer ninguém, o Rogério e o Leandro, que vocês venham com a gente, né? Então, assim, vamos colocar o link aqui, que tomara que vocês se interessem aí para as discussões e que entrem dentro desses GTs para a gente construir em conjunto. Legal, Fabi, muito obrigada. Gente, nós vamos abrir aqui uns minutos para perguntas e respostas, e eu já vou trazer uma aqui que tem no chat. Então, assim, quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão que a gente abre o microfone para que vocês possam fazer a pergunta. Aqui a professora Patrícia Sanches, ela perguntou, o NDE continua obrigatoriamente a ser professor tempo integral? Eu acho que essa pergunta cabe para você, né, Paula? Sim, Terezinha, cabe. Professora, não necessariamente tempo integral, tá? Como eu tinha falado ali no início, o que o MEC espera de uma NDE? Ele espera um grupo qualificado de professores pensantes e críticos, mas que tenham tempo de dedicação para contribuir com o desenvolvimento do projeto pedagógico. E o professor que é horista, que ele entra em sala de aula e ele vai embora, não é aquela pessoa que vai ter o engajamento necessário para promover as discussões e as transformações dentro da escola. Isso é uma verdade absoluta? Não é uma verdade absoluta. A gente, às vezes, tem professores horistas que são até mais engajados que alguns professores TIs e DPs, né? Acredite, isso acontece. E esses professores horistas também podem contribuir. Agora, como o MEC ele espera que esse NDE tenha tempo de dedicação, esse grupo precisa ser composto por professores TIs e professores TPs, sim, né? Ainda é uma exigência, ela permanece, pelo menos um TI e 4 TPs num grupo de 5, que é o mínimo que é exigido para o NDE dentro das políticas da Ânima. Isso significa que os horistas não podem participar das agendas? Não significa. Você pode trazer para participar das discussões professores horistas, técnicos administrativos, convidados externos, quaisquer pessoas que vocês entendam que podem contribuir com a discussão. Todavia,
quem vai ser nomeado como membro permanente ali do NDE são as pessoas que o MEC exige ali, que cumpram os requisitos, né, de tempo integral parcial e um mínimo ali de 60% de professores com estricto sensu. Tá certo? Então, as reuniões, elas podem acontecer. Eu vi um ponto aqui também, Terezinha, sobre o que dificulta a discussão são professores sem aderência com aquele curso, né? Entre os oristas e convidados, você pode ter professores com aderência, e não só pela área de formação, mas pela sua experiência profissional também, pela sua atuação, pelo seu repertório. Você pode trazer pessoas que façam a discussão considerando ali a aderência do curso também, tá bom? Não é um limitador. Agora, nomeados e participando ali das reuniões com quórum mínimo, precisa, é o que eu falei, né? A gente é gerido por um órgão regulador e a gente precisa entregar o que é exigido pela regulação, senão a gente nem consegue discutir, a gente nem consegue evoluir. Então, para a gente subir no ringue para jogar, a gente tem que cumprir. Tem mais uma pergunta aqui, da professora Rosane Silva. Ela pergunta assim, ó, respondo pela coordenação pedagógica do curso de arquitetura na minha IES e tenho recebido e-mails cobrando as atas de NDE e COLEC. Mas, segundo me informei, é a coordenadora de grande área que faz a convocação. É isso mesmo? Quem responde essa? Reinaldo? Paula? Acho que dá para a gente fazer um joguinho aí, Paula, eu e você. Vamos Professora lá, Rei. Rosana, de fato, né, a gente tentando otimizar e dar até celeridade aí nas entregas, a gente tem hoje, né, no Grupo Ânima, o aplicativo de entregas das atas, né, que ele está aberto aí durante o ano todo, né, para os professores fazerem os coordenadores fazerem as suas entregas, tá? Hoje a gente trabalha a entrega, o vínculo do app, a gente não consegue linkar várias pessoas para fazer o depósito da ata, tá? E como um instrumento legal, né, como a Paulinha falou aí, que a gente, para subir no ringue, para a gente debater, de pelo menos ter um momento de fala, de fato, quem que tem que fazer a entrega da ata é o coordenador de curso. Então, é ele que está habilitado para fazer as entregas, tá? Paulo, se você quiser acrescentar aí mais alguma coisa. Não, Rei, eu acho que quem estiver recebendo, gente, cobrança de depósito de atas, é só acionar o coordenador do seu curso, né, Rei? E ele vai procurar modificar lá, junto com a equipe que recebe as atas, a mudança lá do registro do responsável, digamos, pelo depósito. Então, podem acionar seus coordenadores, digam a eles que vocês estão recebendo para pedir a substituição. Eu acho que um ponto importante é que nem sempre o presidente do NDE, ele precisa ser o coordenador, ou o coordenador do núcleo, ou o coordenador de área, ou o coordenador de curso, né? O presidente vai ser aquele que melhor estiver ali naquela função dentro da convocação do NDE, das discussões, da propriedade para a discussão e da disposição para essa tarefa. E isso precisa ser alinhado com a sua equipe de coordenação local mesmo. Aí o coordenador ele vai entrar em contato com o Reinaldo para pedir o ajuste no app para ele começar a ser cobrado efetivamente pelo depósito das atas. Não é isso, Rei? Exatamente, Paula. Aqui eu acho que a professora Fernanda tinha feito exatamente essa pergunta de como fazer essa alteração, né, se os professores que estão sendo cobrados não são os coordenadores, né? Aqui tem uma contribuição do professor Marco, que diz o seguinte: observa-se que muitas vezes os professores horistas acabam assumindo funções adicionais que não estão previstas em sua remuneração, enquanto colegas de regime TITP assumem carga de trabalho proporcionalmente menor. Essa desigualdade gera desvalorização do trabalho horista, já que há uma expectativa não oficial de suprir demandas além do contratado. Torna-se frustrante quando essa dinâmica se perpetua, pois impacta não só a equidade entre os docentes, mas também a qualidade do ensino e a motivação daqueles que vêm sobrecarregados, que se veem sobrecarregados sem o devido reconhecimento. Isso também tem impacto na atuação dos docentes. Como é que a gente pode solucionar isso, gente? Professor Marcos, isso não é uma prática que deva acontecer, né, na instituição.
Cada professor ele precisa ser remunerado de forma adequada às atribuições que ele desenvolve. Se houver alguma prática que desvie desse procedimento, a sugestão é que você busque, de fato, ali a gerente acadêmica ou o gerente acadêmico da sua escola para alinhar esse ponto, porque realmente, olha, o professorista, ele para desenvolver atividades além de sala de aula, ele precisa de uma remuneração adicional. Então, não há na estrutura aqui corporativa da Ânima nenhuma orientação de que professores desenvolvam atribuições sem a devida remuneração. Tudo bem? Então, pode ser que haja uma situação pontual, a gente sugere que acione o gerente acadêmico da sua marca para entender o que está acontecendo e ajustar, claro, né? Perfeito, então. Vamos seguir para a próxima. Quer Terezinha, contribuir, só para Renato? Isso, só para por favor. contribuir aqui na sua fala aí com a professora Fernanda, né, que ela fez o questionamento aí de o coordenador está recebendo. Professora Fernanda, pode ser que o app, né, ou a base onde que a gente busca as informações, ela esteja desatualizada. Então, a gente precisa fazer essa correção. Qualquer coisa pode me procurar no particular, e a gente trata o caso a caso, tá? Perfeito, então. Vamos dar seguimento aqui ao evento. Obrigada pela contribuição de vocês, Fabi, Paula, Reinaldo. E vamos chamar aqui de volta a Maria para que a gente possa dar continuidade com o tema do atores pedagógicos. Obrigada, Terezinha. Pessoal, as perguntas eventualmente não respondidas nesse momento, a gente vai encaminhar a resposta via FAQ, como a gente tinha colocado lá no início. Tudo bem? E teremos outros momentos também ainda hoje para novas perguntas. Obrigada pela participação de todos. Excelente essa mesa redonda, esse debate muito rico. Chega a dar gosto de ver feito Deus na minha terra, né? Então vamos agora para uma temática tão relevante quanto, que será em relação aos atores pedagógicos. E para esse momento nós temos alguns convidados de peso. Não que os convidados do primeiro momento não sejam excepcionais, mas eu também estou com uma turma aqui de primeira. Então, nossa primeira convidada para esse momento é a Jocimara Rodrigues, que é coordenadora acadêmica do Núcleo de Inovação e Experiência do Laboratório de Experiência de Aprendizagem Digital. Olha só o tamanho do nome. Quer dar um oi, Josi? Oi, gente, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Também temos a Luciana Bandeira, também uma querida, que é coordenadora acadêmica das experiências de aprendizagem digitais. Lu? Olá, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, discutindo aí, né, sobre essa pauta aí tão importante para o nosso dia a dia, para o nosso fazer acadêmico. Então, com certeza vamos trocar aí informações e construir um conhecimento aí a respeito dessa temática. Obrigada, Dora. Obrigada, Lu. Também a Vanessa Oliveira, coordenadora acadêmica das experiências de aprendizagens digitais. Van, você está aí? Estou sim, boa tarde, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Contem com a gente sabe que é um momento importante e de antemão a gente também já se coloca à disposição que, se a gente não conseguir sanar todas as dúvidas, se depois outras dúvidas surgirem, nós estamos aí à disposição de vocês. E professora Fabiola Gílio, gerente de modelagem e aprendizagem, que estava com a gente no primeiro momento. Oi, Fabi. Ó, eu sou de peso, hein? Eu tava no outro, mas eu sou de peso nesse aqui também. É um peso double. Tá pensando que... Então, o que é Obrigada que pelo nós... convite de novo. Obrigada, Fabi, por estar aqui conosco sempre. Então, o que é que a gente vai conversar agora com sobre os atores pedagógicos? E nós separamos uma dinâmica que vai ser por meio de um quiz. Então, a Tere vai pôr aqui no chat o link, onde vocês vão receber um quiz, e à medida que vocês responderem cada pergunta, a gente vai voltar para esses nossos convidados trocarem uma ideia conosco sobre a temática que foi apresentada na pergunta. E
Quem ficar entre os 3 primeiros colocados desse quiz, em relação aos acertos, vai ganhar um copo térmico. Mostra aí nosso copo, Tere. Mostrou sim, tá aqui, ó. Um copo térmico da Anima. Então, o ranking, o top 3, vai receber esse copo térmico. A gente vai pegar um endereço direitinho de cada um ao final, e aí iremos enviar para vocês, tá bom? Então, por favor, eu peço que vocês acessem esse link aqui do quiz. E Maria, nós. só um minutinho antes da Tá. gente seguir, se você. Deixa eu ver. Só para a gente falar um pouco, gente, o que são atores pedagógicos, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe o que a gente está chamando de atores pedagógicos. Atores pedagógicos são aqueles profissionais que atuam nos cursos nas diversas modalidades que a gente tem e nas diversas formas de oferta. Então, a gente tem professores, a gente tem tutores, a gente tem professores tutores, a gente tem professores curadores, a gente tem professores especialistas. Todos esses atores pedagógicos atuam nas modalidades que a gente tem de curso, seja presencial, seja digital, seja live, seja semi, não é? Então, as perguntas, elas versam sobre a atuação dessas figuras aí, tão importantes para que o nosso EAD, ele consiga se desenvolver com a melhor qualidade para o nosso aluno. Só para dar uma contextualização, Maria, o que são, né? Porque às vezes nem todo mundo aqui tem familiaridade com a expressão atores pedagógicos, só para a gente nivelar e começar esse quiz aqui, e todo mundo aí querer ficar nos 3 primeiros lugares, viu, gente? Ju, se você quiser complementar alguma coisa da minha fala aqui, fique à vontade, ou as meninas aí também, Tem né, tempo quiserem para esse explicar um pouquinho o que complemento. são, Tem viu? tempo para Fiquem esse à vontade. complemento que a gente está só com 100 pessoas no link ainda do quiz. E nós Olha, temos que ótimo. mais de quase 470 pessoas no 449. chat. Então, vamos Maravilha. lá. Vamos aguardando entrar mais pessoas para que todos tenham o mesmo tempo para poder responder, tá? Se tiverem alguma dificuldade em acessar esse link, por favor, falem aqui no chat para a gente ver como a gente consegue ajudar. Eu também vou entrar, que eu vou ganhar esse negócio aí. Não, você é café com Você está leite, não tá, proibida. viu? Nem responda para não ter o perigo de ficar no ranking e atrapalhar. Eu já estava Ave preenchendo aqui Maria. para eu Aí, ó, responder para a também. Fabiola também. Vai Quem já aparecer meu tem a nome em colinha cima. não pode falar. 164 pessoas. Não, eu não tenho Vou esperar colinha, não. mais Eu ia um fazer sem pouquinho. cola. Vamos lá, pessoal. Eu acho que enquanto isso, Paula, você pode responder a pergunta que tem no chat. Qual o e-mail que podemos solicitar a declaração de participação do NDE colegiado? Posso sim, Terezinha. Professora, atualmente a gente não emite declaração de participação em NDE colegiado, né? Os membros de NDE colegiado, eles são nomeados por portaria do diretor da instituição de ensino. E essas portarias de nomeação, elas ficam disponíveis no portal da regulação. O Reinaldo, que está aqui, pode, inclusive, me ajudar aí nessa resposta, né? Elas ficam todas disponíveis para todos os colaboradores do ecossistema, no portal da regulação, ano após ano, aqueles que participam ali dos N10 e dos colegas semestralmente. Então, quem precisar de uma evidência de participação ao longo do tempo, é só acessar ali o portal da regulação, que o Reinaldo vai complementar aqui minha fala. É isso aí, Paulinho. Acho que você falou tudo. É um repositório que a gente tem aí, né? Ele está separado pela marca, pelas instituições e por semestre, tá? Eu posso colocar o linkzinho aqui de acesso. Quem quiser pode acessar lá. E se não me encontrar, também pode me chamar que a gente verifica, tá? Vamos começar então, gente. Tem 211 inscritos aqui no formulário do quiz. E eu vou começar, então, prestem atenção lá. Vamos lá. Primeira pergunta. 1, 2, 3. Foi. Só vai aparecer aqui para mim quando todos responderem, tá? Qual é a principal atribuição do professor curador?
Tenho certeza que muitos colegas que estão aqui conosco nesse horário coletivo já foram ou estão sendo neste momento professor curador. Tudo bem, professora Liana, em relação ao que você pôs aqui no chat, tá? Fique tranquila. 43 segundos. Tá cronometrado, tá, pessoal? Vocês vão ter 1 minuto e meio para responder cada questão. Corre, gente. Eu vou aproveitar, Maria, nesses 27 segundos para responder Aproveite! uma outra questão que eu achei aqui no chat. Quem perguntou foi o professor Matheus. As reuniões de ideia e colegiado têm sido feitas por grande área e não por curso. Como isso costuma ser visto pelos avaliadores? Eu vou falar aqui, mas o rei pode complementar à vontade, tá? É, como a política de reuniões de NDE e COLEC, ela é da instituição. O formato, o número de pessoas que estarão presentes na reunião, isso está na autonomia da instituição. O que a gente precisa garantir é que, ao final, exista uma evidência dessa reunião, dessa discussão, direcionada para aquele curso em específico. Por quê? Quando o avaliador ele chega na instituição, ele vai querer saber se alguém discutiu aquele curso de administração daquela IES, né? Se você faz uma ata por grande área e você não cita nessa ata ali qual curso foi discutido, se há um PPC sendo discutido, se há uma matriz curricular, uma DCN sendo discutida, não tem como o avaliador considerar isso como uma evidência de que aquele curso passou por uma discussão do seu corpo docente. Então, é preciso que o registro, a evidência, especifique de qual curso estamos falando, de qual escola nós estamos falando, tá, gente? Se a reunião vai acontecer por grande área, por núcleo ou não, isso não é o mais relevante para essa evidência. O relevante é que a discussão aconteça, o NDE esteja atuando efetivamente e exista a evidência de que aquela reunião aconteceu pensando naquele curso específico. Vamos lá. A professora lá. Tatiana estava com a mão levantada. Professora Tati, a gente vai abrir no final aqui para umas perguntas novamente. Então, podemos aguardar esse momento? Pode ser? Pode seguir, Maria. Então, vamos lá. Qual é a principal atribuição do professor curador? 13 professores marcaram mediar fóruns de dúvidas. 6, realizar encontros síncronos. 15, prestar suporte técnico. 3, acompanhar prazos de atividades. E 166, produzir material didático digital, que é a resposta correta. Então, eu vou chamar agora a Josi para poder conversar com a gente sobre esse ator pedagógico, como nós chamamos, o professor curador. Boa tarde, gente. Obrigada pela fala. Eu fico muito feliz que as pessoas já conheçam também esse papel do professor curador, que é tão importante aqui na nossa produção, inclusive para os estudantes que se apoiam nessa base tão sólida que a gente constrói com esse ator pedagógico protagonista aqui do nosso aprendizado. Basicamente, o nosso professor curador, ele é responsável por todo o material didático digital. Então, quais são as atribuições desse professor? Apenas para a gente conseguir sair todos na mesma página. Ele vai desde o momento do planejamento, partindo do plano de ensino, então ele vai distribuir os temas de ementa da maneira que ele considerar mais coeso didaticamente. A partir disso, ele vai desenvolver a curadoria e também o material com textos conectivos, apoio aos recursos audiovisuais e também com o apoio do designer educacional, ele vai trazer mais interação para esse material. Qual é a intenção disso? Da gente construir, então, a partir do conteúdo, o nosso expert no tema, a partir dele, construir uma base sólida, e sobre essa base sólida, nossa equipe multidisciplinar, então, designers educacionais, eles constroem, então, uma base também
edifica esse conteúdo de maneira que esteja bem próximo do que o estudante precisa para que ele realmente construa o seu próprio conhecimento, seguido também de uma outra construção, que seria a partir da produção audiovisual, em que o professor ele também conseguiria aumentar o repertório. Então, construir, diversificar o formato desse material, de maneira que realmente o estudante esteja próximo e também esteja engajado com isso. Além disso, ele também elabora as atividades somativas, as atividades formativas. Então, nós temos um papel muito importante desse professor e ele tem todo o apoio da nossa equipe multidisciplinar para que ele consiga realmente oferecer o melhor do material didático possível para os estudantes. Posso complementar? Perfeito, Josi. Alguma de vocês, meninas, quer fazer algum complemento à fala da Josi? Eu ia falar isso, Maria. O que que eu complementaria da fala da Josi? O professor curador, ele é de todas as modalidades, né? Do presencial, do semi, do live, do digital. Ele é o professor curador para a curadoria de todo o material que a gente tem. A matriz, que a gente tem discutido bastante, ela vai pensar agora que a unidade curricular ela é essencialmente digital. Então, todo esse material que a gente tem hoje, que é curado muito para as modalidades do semi, live, digital, eles também vão estar presentes dentro do presencial. Então, as discussões que a gente faz no GT da modelagem, quando a gente faz a construção do material lá dentro do GT de modelagem, a gente ajuda a equipe da Josi na construção do plano de produção, né? Que é o material que vai acabar sendo desenvolvido pelos professores curadores para eles desenvolverem os materiais. E hoje, quando a gente vai fazer as indicações, a gente faz indicação pela expertise, como a Josi colocou, das áreas de atuação, de especialização, de conhecimento do professor para a curadoria do material. Como a gente está dentro do GT da modelagem, a gente está discutindo essa referência matética do que vai ser, do que vai ser a unidade curricular e como que a gente vai construir o plano de produção, a gente vai fazer o processo seletivo do professor curador dentro do GT. Porque uma vez que todo esse material foi discutido ali dentro, né, a gente já entende mais ou menos o que vai ser falado em cada uma das unidades de aprendizagem, como que vai ser a construção de cada uma dessas unidades. Então, o professor que está ali participando dessa discussão, ele consegue fazer a produção com o apoio que a gente vai ali desenvolver de todas as dúvidas do que a gente entende que deveria ter dentro desse material, das experiências, mas a cargo do professor desenvolver dentro da formação, da especialização e do formato que ele melhor entender, né? Mas a referência da matética para esse plano de produção a gente discute também dentro do GT. E aí acaba que esse professor curador, ele vai ter, já faz a curadoria e a validação, né? E aí ele já pode contar com todo o apoio do GT para complementação, para discussão e desenvolvimento desse material. Só queria complementar esse novo processo. Perfeito, Fabi, fechou com chave de ouro essa questão. E aí tem alguns professores aqui, Denise, Karim, elogiando esse processo da curadoria e essa experiência com a equipe. Então, já, né, nosso coração enche aqui, feito fala o Janes, coraçãozinho, né? Então, Tereza, já podemos seguir para a próxima pergunta. Eu vou dar uma dica. O quiz, ele é uma pergunta atrás da outra aqui no mesmo link, tá? Eu coloquei novamente o link ali no chat para quem tiver saído, porque a gente tem mais três perguntas ainda. Então, não saiam do link do quiz lá, por favor. Vou mandar aqui a próxima pergunta. 3, 2, 1. Pergunta é: dentre Dentre as atribuições do professor tutor, assinale a principal. Dentre as que vocês estão visualizando aí no quiz que nós não estamos visualizando. Já se foram 60 segundos. Cento e 174 já responderam.
40 segundos. Ainda sobre a pergunta anterior, Pode Maria, falar, Ju. vou aproveitar esses segundos, Sim, né, para a vamos gente aproveitando essas brechas. passar algumas informações. Eu só queria trazer que todos nós, educadores aqui do ecossistema, podemos ser professor curador, fazendo menção ainda à pergunta 1, tá? Então, fiquem de olho aí nos editais de chamada aberta, por vezes também a indicação vem da área do conhecimento, para que quem ainda não teve essa experiência, que possa, então, vivenciar aí na prática esse ator pedagógico que é o professor curador. Então, a gente espera todos vocês aqui como nossos parceiros na curadoria dos materiais didáticos digitais. Obrigada, Ju. Vamos ver agora como ficou esse terê. Vamos lá. Dentre as atribuições do professor tutor, assinale a principal. 3 professores entendem que, dentre as atribuições estão registrar a frequência dos estudantes nos encontros síncronos. 182, que é a resposta correta, conduzir o componente curricular, corrigir, e não aparece para mim o restante. Avaliações As avaliações e dar suporte e dar síncrono. suporte síncrono e assíncrono para os estudantes. 5 professores produzir conteúdos audiovisuais. Um professor marcou esclarecer dúvidas sobre boletos e mensalidades. E 7 professores supervisionar o tutor. Então, para conversar conosco sobre as atribuições do professor tutor, eu vou chamar a Luciana Bandeira para poder a gente trocar algumas ideias sobre essa temática, Lu. Obrigada, Dura. Que maravilha de resultado, né? Sinal que estamos No caminho alinhados, certo. né? Estamos no caminho certo, estamos alinhados. Mas é uma pauta, né, importante, então vale a pena a gente estar aqui reforçando alguns aspectos, né, dentro do escopo aí do professor tutor, né? Então, o primeiro aspecto que eu trago é a questão da condução de elementos pedagógicos de um OCD. Então, dentro desse escopo dos elementos pedagógicos, a gente tem os elementos síncronos, que são os encontros, né, a atuação, a mediação ali, a condução do encontro síncrono, e também os momentos assíncronos, que é a mediação e assistência que esse professor ele dá ao aluno no U-Life, no ambiente virtual. Esse professor, além das questões pedagógicas, ele pode também atuar em algumas situações de algumas dúvidas mais gerais. Então, assim, se o aluno pergunta sobre como acessar o U-Life, ou sobre o calendário, ou sobre a biblioteca, então, nessas questões, o professor ele também pode estar dando um suporte ao aluno. Quais são as situações que o professor tutor ele não atua, ele não orienta o aluno? Ele não orienta o aluno com relação às questões administrativas e financeiras, porque isso não é o escopo do professor tutor, né? Então, se o aluno pergunta, o meu boleto veio errado, o desconto, ou a bolsa que eu tenho, enfim, alguma questão relacionada, né, a essa temática, aí o professor ele não vai atuar, ele não vai orientar o aluno, até porque ele não tem nem a informação necessária, né? Além de não ser do escopo dele, ele não tem a informação para auxiliar o aluno. Então, nesse sentido, ele vai orientar o aluno a procurar o canal de atendimento, que vai ser, né, que lá existe uma equipe, né, preparada para estar orientando os alunos com relação a essa temática. Uma outra questão que o professor também, o professor tutor, ele atua, é na correção, né, de avaliações e também feedbacks ao longo do processo ali, fornecendo feedbacks individuais ou coletivos para o aluno. Então, Dora, é isso. Eu não sei se a Ju ou a Fabi querem complementar alguma coisa, mas é mais ou menos essa questão aí, relacionada aos aspectos pedagógicos de fato, né? Que é a atuação síncrona, é a atuação assíncrona, é a questão da correção das avaliações e o feedback. E nada de professor se envolver com questões administrativas e financeiras. Muito obrigada. Fabi, Ju, vocês querem fazer algum complemento? Ô, Maria, eu acho que a Lu sintetizou, né? Eu acho que assim, eu volto só a reforçar, né? Que quando a gente fala do professor tutor, ele é
das modalidades, né? Então, no presencial, quando a gente fala lá do professor que está conduzindo as atividades no ambiente digital, de forma assíncrona, ele conduz, ele media a aprendizagem, né? Estar no ambiente presencial, virtual, né? O professor é ele quem, na modalidade presencial, virtual, live, digital, né? É ele quem acolhe, é ele quem orienta, é ele quem responde dúvida, é ele que propõe desafio, é ele que incentiva a autonomia do estudante. Então, este professor, ele é professor tutor em várias modalidades. Obrigada, Fabi. Podemos seguir, Ju? Seguimos, vamos lá. Vamos lá para a próxima questão, Terê. Bora lá. Uma das funções do tutor no EAD é... Vamos lá, tem 1 minuto e meio para marcar. E nesse tempo, quem tiver alguma complementação de algo, pode ficar à vontade, enquanto os professores estão respondendo. 92 professores já responderam. 110. Professora Márcia Oi. Cristina quer o copo dela, Maria. Ai, professora, se dedique aí, viu? Que ganha. Quem acertar e ainda se empatar, o desempate é quem respondeu mais rápido. Então, tem que ser assertivo e ligeiro. Vamos lá, prof, tô torcendo por ti. Já acertou 3, olha aí, ó, unanimidade, tá no ranking. Faltam 40 segundos, 172 professores já responderam, faltam 100. 30 segundos. Vinte segundos. Eita, que vai dar um... E se der muito empate? Aí ainda bem que tem um desempate pelo tempo, hein? Tem um monte de professor falando aqui que acertou tudo. Ficamos felicíssimas em relação a isso. Fruto de muita formação, muita capacitação no Sala Mais, aqui, com o time da Ju, com o time da Fabi, que a gente sabe que não cessam quando o tema é alinhamento e é formação. E os frutos já estão sendo colhidos aqui pelo resultado desse quiz. Estamos felicíssimas. Vamos para a resposta dessa questão. 2 professores assinalaram que é elaborar itens avaliativos, uma das funções do professor tutor no EAD. 4 professores, ministrar aulas. 159 professores, incentivar a participação dos estudantes e esclarecer dúvidas gerais. 5 professores, elaborar materiais didáticos digitais. E 21 professores, ministrar encontros síncronos. Então, para conversar com a gente sobre essas funções do tutor no EAD, a gente vai ter a oportunidade de conversar e ouvir aqui a Vanessa. Obrigada, Maria. Bom, eu acho que estamos bem, né, meninas? Grande parte dos professores estão completamente certos em relação à atribuição dos tutores. Eu acho que o que vale a gente colocar de antemão, que é o que eu sempre converso com os professores nas capacitações, é o tutor é um colaborador administrativo, né? Ele é um colaborador administrativo, ele não é um professor, e ele apoia o professor nas demandas nas UCDs de cunho mais geral. Então, ele tem várias atribuições, na verdade, mas eu vou destacar algumas que são as principais e aquilo que ele não faz, que eu acho que é o que a gente precisa entender aqui. O responsável pedagógico das UCDs é o professor. Isso é indiscutível e inquestionável, né? É o professor que responde todas as dúvidas pedagógicas, como a Lu bem colocou aqui. O tutor, no modelo digital, ele está ali para apoiar o professor no suporte aos estudantes nas dúvidas gerais. Dúvidas mais administrativas, relacionadas a datas, prazos, a navegabilidade na plataforma. Então, ele é um parceiro do professor no sentido de dar suporte e ambientar esses alunos no que diz respeito às dúvidas gerais. Para além disso, o tutor, ele não é só uma figura passiva, né, que recebe aquela dúvida geral e responde. Não, ele é um engajador, é um incentivador dos alunos.
Então, o tutor, ele posta avisos com lembretes das datas importantes, das datas do calendário, explicando ali os itens da OCD, o que é uma avaliação, o que é um recurso, o que é uma A1, o que é A2, o que é A3, o que é a substitutiva. Então, ele passa ali o bloco todo incentivando e engajando esse aluno, porque ele tem esse papel incentivador também com o objetivo de retenção. Então, ele é tanto um agente passivo, que recebe a dúvida geral e responde, dúvidas gerais que não são de cunhos pedagógicos, quanto um agente ativo de integração, incentivo e retenção desses estudantes, tá? Para além disso, ele também, no caso das modalidades em que a gente tem encontros síncronos, ele apoia esse professor durante o encontro síncrono no sentido de mediar o chat, nas dúvidas gerais também, né, e até dar um suporte técnico para os professores durante a realização do encontro síncrono. E ele também pode, sim, apoiar nas correções das avaliações. Tá? Em que sentido? No sentido de que ali articulado com o professor, né? O professor articula isso com o tutor e respaldado numa resposta esperada que já é cadastrada ali, né, no conteúdo, o tutor também pode apoiar ali esse professor também ali no processo das correções. Excelente, Ivan. Temos algum complemento, Fabi ou Ju? Podemos seguir? Vamos seguir. Tem uma pergunta já da professora Tamires sobre essa questão. Então já abriu a outra. Depois a gente responde, professora Tamires. Vamos para a próxima questão. Dentre as atribuições do professor da UC, assinale a principal. Dentre essas alternativas que vocês estão visualizando aí no quiz. 80 segundos. 45 professores já responderam. Sessenta segundos, 120 responderam. Temos 276 professores ativos aqui no quiz. 50 segundos, 158 respondentes. Quarenta segundos. Ainda falta um pouco mais de 100 respostas. Vinte segundos. Ainda faltam muitos. Acelerem aí. 10 segundos. Veremos a resposta e como ficou o ranking. Dentre as atribuições do professor da UC, assinale a principal. 2 professores assinalaram manter contato com a coordenação do curso. 2 professores assinalaram utilizar recursos digitais da plataforma Life durante as aulas. 1 professor marcou acompanhar, frequência e responder dúvidas por mensagens no Life. 178 professores planejar e conduzir aulas com base no plano de ensino e percurso formativo. E 1 professor acompanhar entregas das atividades pelos alunos. Para conversar com a gente sobre essas atribuições do professor da UC, eu vou pedir a Fabi para conversar aqui com a gente e explanar um pouco sobre essa parte aqui dos professores da UC. Fabi, você tem que falar em todas, Fabi. Quase todas, só não falei qual que foi a última? Foi Do o EAD, o EAD, do o tutor Fabi. administrativo. Exato. Não, mas é quando envolve o professor, né? A gente está ali, quando é o administrativo, a gente está um pouquinho mais distante. Mas assim,
todas as respostas estão corretas, né? Então, a gente tem que manter o contato com o coordenador do curso, a gente tem que utilizar os recursos digitais da plataforma do YouLife para durante as aulas ou fora das aulas para comunicação, né? A gente acompanha a frequência, responde as dúvidas, mensagens dentro do YouLife e a gente acompanha as entregas das atividades dos nossos estudantes. O que a gente colocou aí como a principal atribuição é porque ela está relacionada ao que se destaca como fundamental de garantir a qualidade do processo formativo, né? Então, a principal atribuição do professor é planejar e conduzir as aulas de acordo com o que a gente tem no plano de ensino, porque é o percurso formativo do estudante, né? E isso envolve interpretar qual que é a proposta curricular, como que eu preparo experiência de aprendizagem, como que eu promovo compreensão profunda sobre os conteúdos que estão ali sendo abordados, como que eu articulo esses conteúdos, a metodologia, como é que eu vou pensar a avaliação, né, de forma integrada, coerente. Então, a gente entende que, assim, por que que ela é a principal? Porque não trata só de ministrar aula, né, mas organizar toda a jornada de aprendizagem que vai ser transformadora para esse estudante, né? Então, a gente entende que planejar e conduzir, né, é a responsabilidade que, assim, tem impacto real que a gente deixa ali na trajetória dos nossos estudantes. Então, por isso que a gente colocou como a principal. Excelente, Fabi. Podemos ver o ranking? Rufem os Cadê o tambores. suspense? Cadê o suspense? Vamos ver quem acertou e foi mais rápido, hein, gente? Quem vai ganhar esse prêmio? Fui eu. Aonde? A gente nem jogou, Fabi. Eu não joguei também, gente. Eu gostei Ah, que tinha Ju, um ainda nome bem. ali que era o prêmio é meu. Tinha um que era o prêmio é meu. Achei Não, super copo e copo criativo. tá disputado Olha aqui, gente. só. Cadê, Tere? Sumiu, é muito Cadê? suspense. Ó, olha o ranking. Olha. Wagner Almeida é o primeiro. Wagner Renato Almeida, Levanta a parabéns. mãozinha para poder a gente abrir o microfone e vocês darem um oi. E Estou. destacar a Wagner imagem de vocês Almeida, aí, E dos quem é? campeões. Quem é? Renato Lins. E o terceiro lugar não está com o Tem nome. um código, gente. Quem Quem está com será? esse código? Mas Quem é pode esse ser código? eu. Eu Quem? aceito. Você é anônima. Professor, Quem quem é ganhou, que gente? está Levanta a logado com mãozinha. esse númerozinho? Quem se cadi... Quem é que está com esse Nilmar. número Nilmar. 512691? Pronto, então é, eu, eu queria pedir para o time da formação se puder abrir, eu não sei se é possível abrir o microfone deles, só para eles Sim. darem um oi, nossos Ó, campeões. tem um monte de gente dizendo que sou eu, viu? Ó, tem o Nilmar diz que sou eu, o Fábio diz que sou eu. O anônimo, né? Paulinha está Olá, aproveitando. professor Wagner, É. parabéns. Oi, pessoal, boa tarde. Feliz de estar aqui participando deste momento, ainda tendo a oportunidade, né, de participar do quiz e ficar aí em primeiro lugar. Que coisa boa. Mas são temas que é tão comum no nosso dia a dia, né? Estamos aí todos os dias imersos nisso, trabalhando, então ficou fácil, né? E feliz de estar aqui e ter ficado aí em primeiro lugar. Valeu mesmo, adorando esse encontro de hoje. E tamo Obrigada, junto. professor, pelas suas palavras, pelo carinho Coisa e pela maravilhosa. parceria, viu? Professor Renato, tá por aí? Cadê Oi, estou aqui você, sim, professor? estou Tudo bem? me ouvindo? Tudo bem? Boa Sim. tarde, gente. Obrigado pelo horário coletivo, obrigado por rever todos vocês aí, né, de outras formações, tá? E obrigado Olha, pelo prêmio, pode né? parar de exibir, Tê, para a gente ver, Oi? pessoal. Não, desculpa. Só para parar de exibir para a gente ver o seu rosto, professor, falando Ah, aí com a tô gente. aqui. Queria agradecer mesmo, é sempre um prazer estar aqui no horário coletivo e a gente sempre sai daqui melhor, né? Obrigado, valeu. Muito obrigada, professor. E o terceiro professor, que era o mistério, cadê? Professor Nilmar. Professor Nilmar. Abre. Está aberto o microfone do professor Pode Nilmar, abrir, pode professor. falar. Prof. A gente vai Denise ter tá que passar falando o tem que prêmio abrir do o seu professor microfone. Nilmar para outra pessoa, hein?
Prof. Denise Ceroni, aqui da Uniriter, está falando que só os meninos compuseram Ganharam. o pódio hoje. Olha Da só, é próxima vez, verdade. meninas, vamos buscar os guris, como dizem aqui na minha terra. Professor Nilmar, pode abrir o microfone, por favor? Ele disse que não consegue habilitar, ele colocou aqui no Então tá chat. bom. Ah, que pena. Não vi, mas tudo bem. Muito obrigada, professor, pela sua participação. E depois a gente vai acioná-los para pegar o endereço, tudo direitinho, tá bom? Ô Maria, podia só Maria. fazer um agradecimento aqui, ó. Claro. O Wagner, ele me fez uma recordação, ele não, né? Ele, só dele ter ganhado o primeiro lugar, ele me relembrou aqui. Um agradecimento, porque eu estava comentando os IGTs da modelagem, mas um agradecimento a todos os nossos professores em jornada, né? O Wagner é um dos professores em jornada ali, responsável pela frente, toda ali dos IGTs que estão vinculados à gestão em negócios, né? Então, obrigada por todos os professores aí da modelagem. Somos em 23 professores em jornada que estão ali nos GTs fazendo as discussões. Cada um da sua área de formação, com a sua área de formação específica para os cursos que estão discutindo, ou da grande área de conhecimento. Ai, Fabi, que bom. O professor Nilmar apareceu. Vamos ver se ele vai conseguir falar. Agora eu consigo sim. Agora, tudo bem, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Que feliz participar desse processo. Eu estou como professor TI, a gente está bem envolvido com esse processo de construção. Foi uma alegria participar e socializar com vocês. Obrigado pelo horário coletivo de hoje. Obrigada, a gente que agradece sempre estarmos aqui e a oportunidade de estar com vocês, que é o principal, viu? E aí, antes de nós encerrarmos e irmos para o final, que é o encerramento, eu quero pedir perdão, porque quando apareceu o nosso time de peso, não tinha foto da Ju, e eu esqueci de agradecer a participação da Juliana Valandro. E eu jamais sairia desse momento sem agradecer a presença da Ju, nossa gerente maravilhosa da Sintética, que temos tanto carinho e tanto a agradecer por toda a jornada desse time que está aqui com a gente, tá bom? Obrigada, Maria. Imagina, não tenho que agradecer. Nós estamos juntos aí e fico muito feliz. Queria aproveitar aqui a fala e primeiro responder uma das perguntas que estava ali no chat, que é em relação ao apoio do tutor para o professor, né? Que acho que ainda estava em aberto. Do ponto de vista regulatório, o professor, profs, ele pode se valer tanto do apoio administrativo, quanto também do apoio de ferramentas tecnológicas para a execução das suas atividades pedagógicas e das suas atividades acadêmicas, tá? Ele segue sendo o responsável principal por todas as questões, né, relacionadas ao aprendizado dos alunos, mas existe sim essa possibilidade dele receber tanto um apoio administrativo, quanto também um apoio da tecnologia que vem ganhando hoje, né, e cada vez mais espaço como um meio, né, de apoio para o professor conseguir executar suas atividades de forma cada vez mais qualificada, personalizada e direcionada, tá? Respondida a pergunta, eu queria agradecer demais, pessoal. Eu fiquei hoje mais aqui nos bastidores, né? Fiquei feliz de ver as meninas aqui, a Josi, a Lu e a Van, representando o nosso time da Sintética. Cada vez mais a gente tem tentado dar voz para as meninas e fazer com que todas vocês, né, conheçam elas. É um time muito comprometido e muito competente, então desde já queria agradecer ao nosso trio de coordenadoras e fiquei feliz demais com os resultados do quiz. Estava aqui na expectativa de ver como seria o desempenho aí de vocês, mas de fato, realmente, estamos todos bem informados, estamos todos alinhados, e isso, como a Maria muito bem colocou, é fruto do nosso trabalho, né? Fruto aí das milhões de capacitações que nós fizemos recorrentemente, e queria aí reiterar que o time da Sintética segue totalmente à disposição para qualquer capacitação relacionada não só aos atores pedagógicos aqui da educação digital, mas também a qualquer outra temática acadêmica
que envolva as experiências de aprendizagens digitais aqui dos nossos cursos EAD. Muito obrigada aí, Maria, obrigada a todo o time, parabéns, pessoal. Obrigada, mas ainda temos uns minutinhos para dúvidas, caso tenhamos dúvidas sobre esse momento aqui dos atores pedagógicos. Se alguém tiver alguma dúvida que eventualmente não foi sanada, pode levantar a mão, que a gente abre o microfone para poder falar com vocês. Enquanto isso, a gente vê se alguém tem dúvida. Eu tenho certeza, complementando a fala da Ju, que na nossa leitura dos relatórios de 2025, esses não serão mais problemas ou pontos críticos, como nós abrimos, né, o evento, recorrentes. Tenho certeza disso, e pelas dinâmicas e pela troca de vocês, é a certeza de que essa evolução já está garantida, esse conhecimento, essa troca e os frutos dela. Ninguém levantou a mão, né? Então tá tudo ok, podemos seguir para a próxima etapa, que é o encerramento do evento. E como nós falamos, que é um prazer ter todos vocês, professores, aqui e estarmos nessa troca com vocês, o nosso encerramento aí, tudo é com chave de ouro. Eu falei que Fabi fechou a pergunta com chave de ouro, Ju fechou aqui com chave de ouro, mas o encerramento também é com chave de ouro, porque para esse encerramento nós fizemos questão de termos 2 professores TI, para que realmente tenhamos aqui a representatividade de vocês. Então, põe aqui a foto deles, para poder a gente apresentar nossos professores queridos, que Já estarão está na tela, juntos. Maria. Para mim não aparece. Ué, vou projetar de novo, então. Também não aparece para mim, não. Tá branca a minha tela. Professora Martina disse, para mim ainda está no copo. Para a gente travou na tela branca, para a professora Karina travou no copo do prêmio. É para dar vontade, para mim também travou essa imagem aqui, ó. É só para falar que eu quero. Vou lá falar com o Wagner. Eu acho que, será que eu Vou colocar meu copo novamente para sorteio. Viu, Fabiola? Acho que vai ser disputado esses 3, viu? Acho que a Tere caiu. Deixa eu abrir então aqui o PPT para eu poder. Vou tomar a liberdade de apresentar então aqui, tá bom? Porque eu acho que a Tere caiu. Tá aparecendo para vocês? Ah, sim, Maria. Tá, Maria. Então, quem são nossos professores TIs que irão fazer a dinâmica de encerramento? O professor Hugo Prado, que é doutor em filosofia e doutorando em direito, e o professor Ricardo Bicalho, que é mestre em engenharia de gestão de processos e sistemas. Eles são professores TI que nos ajudam aqui no time do design curricular, no observatório curricular. São os queridos, super dedicados, empolgados. Vocês vão ver o quanto eles são empolgados e felizes de estarem aqui, convidados para esse momento e ainda responsáveis pelo encerramento para fechar mais um momento com chave de ouro. Então, eu vou abrir aqui para o professor Hugo. Professor Hugo, vou abrir para você. Boa tarde a todas e todos. É uma grande honra participar desse HC. Assim, que eu estou impressionado, assim, foi um HC muito dinâmico, muito enriquecedor. Assim, só posso agradecer por ser convidado, inclusive, para fazer esse encerramento juntamente com meu colega, professor Ricardo. Eu poderia ficar aqui 2 horas agradecendo, mas sei que nosso tempo é curto. Então, queria apresentar um pouquinho a dinâmica que a gente pensou e eu preparei uma surpresa para vocês também, viu, professora Maria? Eu vou mandar aqui para vocês um link de uma nuvem de palavras que a gente quer
construir. A gente não vai usar um aplicativo específico, vocês vão entender depois o que é. E, num primeiro momento, eu vou fazer uma leitura, uma breve leitura de algumas palavras que eu escrevi hoje. Na verdade, eu escrevi uma crônica intitulada Por que Sou Professor? E eu acho que essa crônica, de algum modo, antecipou, assim, eu antecipei um pouco em pensamento aquilo que esse momento mágico que iria acontecer nessa tarde de hoje. E, na sequência, o professor Ricardo vai trazer para a gente algumas palavras também. Então, para, inclusive, respeitar o tempo, eu vou fazer a leitura dessa minha crônica, vou compartilhar com vocês depois, tá bom? Então, Por que Sou Professor? Uma breve crônica, por Hugo Araújo Prado. Professoras e professores, cada um de nós tem as linhas de um discurso não escrito gravadas em nosso ser, que toca como música a cada vez que nos apresentamos para uma nova turma. A cada vez que sentimos aquele friozinho na barriga ao falar com um novo público. A sensação é essa que se torna mais branda com o tempo, é claro, mas nunca cessa por completo. E que bom, não é? O meu discurso, esse discurso que eu faço para os meus alunos, começa mencionando o fato de que eu sou um estudante que gostou tanto de estudar que foi ficando e ficando e ficando. De modo que, ao terminar a graduação, cursei a especialização, mestrado, doutorado. Assim, iniciei a minha atividade como docente e, ao fazê-lo, descobri que ser professor é aprender coisas novas todos os dias. Ora, não satisfeito, aqui estou cursando outro doutorado. Então, aí eu digo para a turma, também estou sensível aos desafios de vocês, porque nem se quisesse, poderia esquecer o que é ser estudante. Esses discursos, dos professores são tão diferentes entre si, quanto se alteram um pouquinho, né, a depender de quando são narrados. Contudo, de uma forma ou de outra, acabamos tocando sempre em uma questão que é comum a nós que escolhemos esse caminho. O que me faz ser professor? Como uma vez nos revelou um saudoso professor da minha turma de especialização em ética, compostas por corações desejosos de seguir os seus caminhos, ele disse: a sala de aula é a melhor parte. Muito trabalho é feito para que esse momento possa acontecer. Curiosamente, outro dia me vi na posição de aconselhar uma aluna que queria seguir na docência como modo de vida. Em seus termos, ela ocasionalmente questionou: além de dar aula, professor, o que vocês fazem? Pensei comigo mesmo. Ora, ser professor não é dar aulas, não é ser um dador de aulas. Mas eu faço essa interjeição não por me indignar com a pergunta da aluna, mas pelo simples fato de constatar que não podemos dar aquilo que não nos pertence. O conhecimento é vivo. E a sala de aula é um espaço de aprendizado, um espaço artístico, porque ser professor é também fazer arte com a palavra viva. Fico me questionando quando o educador Padre Magela, Padre Geraldo Magela, proferiu aquela inspiradora frase: em uma escola, até as paredes ensinam. Fico me questionando se ele estava vislumbrando que onde quer que educadores e suas criações se encontrem com os estudantes, esse espaço é espaço para aprender. Costumo falar que o professor não ensina nada para ninguém. Aprender é um gesto ativo. Ser professor é estar disposto a renunciar aos fantasmas dos nossos egos ou ao ímpeto de ser admirado, para se tornar um intermédio para a construção do conhecimento. E essa construção depende de um árduo trabalho colaborativo, que geralmente não chega aos holofotes. Ser professor é ser parte, para ajudar a criar pensamento independente. A docência não se faz apenas em sala de aula, ela depende de um trabalho em busca da transformação da sua vida em uma obra de arte. Mas ela depende também da troca, do compartilhar, do coletivo. Para isso, não há lugar para apostas. É preciso fazer escolhas sábias em relação a quais habilidades devemos investir o nosso tempo, para que possamos compartilhar,
em nossos projetos de curso, com os nossos pares e, principalmente, com os nossos estudantes. Então, essas foram as linhas que eu escrevi, né, para compartilhar aqui com vocês, para trazer para esse encerramento. E, à luz dessa reflexão, nós deixamos aqui essa pergunta para vocês, né? Mando aqui no link mais uma vez, né, o Forms, para que vocês possam preencher a nossa nuvem de palavras aí, que vai ser um registro, né, desse encontro de hoje. Obrigada, professor Hugo. Eu caí, precisei voltar pelo celular, por isso que o compartilhamento foi interrompido da tela. Eu já tinha fechado o compartilhamento para poder vê-lo, né? Mas não estou conseguindo compartilhar novamente. Queria só confirmar se a Tere voltou ou se alguém pode me substituir nesse compartilhamento da tela. Não sei se aconteceu o mesmo problema com ela, para que vocês possam prosseguir com a dinâmica. E que coisa linda, professor. O senhor realmente é um filósofo, viu? Não é somente um doutor em filosofia, né? É inspiração. Por isso que eu falei na abertura que vocês aqui estão representando, assim, lindamente e com muito amor os professores. Muito obrigada por isso, por essa experiência e por essa oportunidade, viu? De ouvi-lo. Gratidão é toda minha, professora. Passo a palavra para o meu colega, então. Pessoal, assim, eu fico muito emocionado, mas, ao mesmo tempo, é essa energia, pessoal, energia. 335 pessoas conosco aí, eu aqui representando humildemente vocês, TI, nós, professores. Isso até arrepio, sabe? Assim, é uma enorme satisfação ter essa convivência, compartilhar isso com vocês. E o mais legal de tudo é o seguinte, como que a gente vê essa ideia, como a gente transforma a educação. Veja bem, eu volto um pouquinho, ó, lá atrás, quando a gente fala do Henry Ford, olha o que ele diz para a gente. Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso. E trabalhar em conjunto é uma vitória, pessoal. Mas aqui, que vitória é essa? Nosso negócio é educação. Então, nós temos que tornar essa educação acessível a todos. E o que ele quis dizer lá na década de 40, 50? Esse unir-se é interação entre o COLEC, entre o NDE, entre os professores, todo mundo ali com energia. Manter a união. O que seria isso? Por meio de todas as habilidades que nós já vimos que está expressa claramente nessa crônica do professor Hugo. Cada um tem o seu valor. Então, nós temos que manter a união em função disso aí. Progresso, todas as discussões, riquezas, tudo que acontece no COLEC ou que acontece no NDE é parte da nossa história, é parte do nosso legado, que vai ficar para o futuro. E trabalhar em conjunto. Somos nós aqui tentando plantar uma semente em cada um para que a gente consiga também fazer essa semente frutificar, ter novos frutos para os alunos que estão lá em nossa sala de aula. E eles sintam essa energia, esse calor conosco aqui. Então, é nessa visão que o professor Hugo projetou para vocês aí uma pequena enquete simples em termos de quais habilidades que você, docente, você pretende investir em si mesmo para transformar essa maravilhosa educação. O que você pretende pensar nesse sentido? Porque todos nós temos grandes habilidades, mas muitas habilidades. E isso aí a gente pode usar a tecnologia ou não, dependendo da nossa visão estratégica dos negócios. Então, isso é muito importante, pessoal. Energia, calor humano. E aí, vamos tentar ver isso aí, tentar visualizar isso. Professor Hugo, já temos aí a visualização do que as pessoas, né, qual que é a visão que temos desse processo de educar, desse processo de integrar. Tá quase, professor. Tá saindo do forno da IA. Muito bem. E aí a gente pensa assim, pessoal, no nosso quiz, nós vimos lá, nós temos professores com grandes habilidades. Nós temos professores com grande capacidade, seja professor, que é até interessante o que o professor Hugo falou, né? Professor, o aluno chega na sala de aula e fala, professor, além de ser professor, o que você é? Quer dizer, é algo que todos nós escutamos cotidianamente aí. E isso é muito legal, tá, pessoal? É muito legal.
nessa visão aí, a gente sempre tem que buscar uma forma de realizar essa integração. Vocês viram nos quizzes, os resultados dos quizzes, a questão da visão do NDE, a visão do colegiado, a visão dos professores, a integração dos professores, e isso é muito importante nesse momento. Por quê? Porque faz com que a gente, com essa energia aí, a gente consiga trazer isso, levar isso para o aluno aí com grande satisfação, né? E aí a gente consegue, evidentemente, sensibilizar não só a nossa equipe de professores, mas também o nosso corpo discente, né? A questão dos alunos também. Não é isso, professor Hugo? Isso aí, professor, isso aí, professor. Eu fico, assim, felicíssimo aqui com os resultados que eu estou vendo. Foram várias contribuições. Peço apenas um minutinho, já vai sair o resultado aqui para vocês. Uma coisa importante, pessoal, lá na década de 40, nós tínhamos aí o exemplo do Henry Ford falando de linha de produção, e naquela época ninguém pensava assim, poxa, será que vai acontecer o que acontece hoje? Então nós temos diversos recursos tecnológicos aí, inteligência artificial. Será que, como vamos usar essa inteligência artificial? Como vamos aplicar isso para os alunos? Então, é algo que nós temos que ter um cuidado, né, evidentemente, na hora de estar fazendo essas considerações aí. Então, qual que é o calor que o aluno tem? Qual que é o calor que o professor tem para fazer essa comunicação? Né? Isso é muito importante. Então, diante desse breve preenchimento deste questionário aí que o professor compartilhou, nós pensamos em trazer para vocês uma composição final de como é o sentimento, como a gente vê o sentimento da coletividade em relação a essa questão da visão de ser um educador. E essa visão é que faz com que a gente, cada dia, a gente queira renovar isso aí, de forma a trazer essa energia toda para o aluno. Conseguimos finalizar aí, professor Hugo? Maravilha. Então, conseguimos, professor. Enviei no chat. Percebam como que é essa visão. Já compartilhou no chat, professor? Maravilha. Vamos lá, vamos. Olha só. Só um instante. A gente percebe que tudo converge para questões ligadas à tecnologia. Nós sabemos disso. Porém, é importante a gente ter um certo cuidado ao aplicar essa tecnologia junto dos nossos colaboradores, não é? Então, olha só que interessante o que aconteceu aqui dessa nossa interação, como que a gente, só um instante, pessoal, vou compartilhar com vocês aqui essa visão que foi coletada pelos professores, tá? Só um minuto. Compartilhar com vocês. Tá aqui, olha só. O que vemos de mais importante aqui? Nós vemos a inovação. O aprendizado está ali, ó, sempre. Autoestima, capacitação, inovação digital. Não é? Tudo isso faz parte desse contexto aí da nossa visão enquanto educador, não é isso? E aí, pessoal, nesse contexto aí da visão de inovação, nós fechamos com esse grande ícone aqui. Inovação é o que vai distinguir um líder de um seguidor. Muito bem, um líder de um seguidor. Mas o que significa isso? O Henry Ford falou isso também lá atrás, só que ele começou com uma linha de montagem. Mas o que eu quero deixar de mensagem para vocês, pessoal? Inovação. Todos nós podemos inovar. Seja aquele professor dentro da sala de aula, seja aquele professor do mercado para a sala de aula. Nós temos que inspirar líderes. O quiz mostrou isso. Incentivar os alunos.
Porque o professor também no Quiz Milestone, ele sabe das suas atribuições, o professor sabe. Então, nós temos que assumir o nosso papel de educador e fazer tudo o que a gente faz com profissionalismo e o mais importante, pessoal, calor humano. Sabe? Venha a tecnologia, IA, seja o que for, temos que ter o calor humano. Usar a tecnologia, sim, a nosso favor, sim. Ensinar o aluno a usar, sim. E contagiar todo mundo com essa energia dentro da sala de aula. É isso que tem que acontecer. Por quê? Eu deixo a seguinte reflexão diante de Steve Jobs, que inovação é o que distingue o líder de um seguidor, e uma questão também para você refletir agora nesse finalzinho do nosso encontro. Será que nós fazemos pelo mundo tudo aquilo que o mundo faz por nós? Fazer pelo mundo mais do que o mundo faz por você? Isso é que é o sucesso. Será que você está retribuindo tudo aquilo que o mundo está te dando? Em todos os níveis? Eu acho que é bom a gente pensar sobre isso, tá, pessoal? É muito importante. Devolver ao mundo, por meio da educação, essa energia para que, sim, o mundo tenha sucesso, o país tenha sucesso. Ok, pessoal? É com essa energia que agradecemos aí a professora Laíse, professora Luciana Paludo, professora Paula Madalena, Maria Auxiliadora, Terezinha, Simone, professor Hugo, tá? E, oportunamente, em breve, todos esses materiais, toda a dinâmica desse evento vai estar disponível para vocês aí, tá bom, pessoal? E, no mais, agradecer mais uma vez e espero vocês aí no próximo horário coletivo. Pessoal, muito obrigado, até mais. Valeu! Obrigada a vocês, Tchau, obrigada a toda a pessoal. equipe, viu? Paula, Maria, esses professores brilhantes que nos emocionaram aqui, deixaram nosso coração quentinho. Que linda representação de todos os professores em jornada. Obrigada a vocês, obrigada a cada um. Paula, foi muito esclarecedor, muito informativo, Maria, Fabi, toda a equipe. Então, acho que os professores saem aí com muitas dúvidas esclarecidas e com a oportunidade ainda de remeter algumas que não puderam ser esclarecidas a vocês, e a gente certamente vai ter um NDE mais forte, mais representativo da grandeza da nossa instituição e desses professores todos que compõem o nosso ecossistema, né, Paula? Esse é o nosso objetivo. Isso aí, Laís, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, gente. Agradeço demais a participação de todos os professores aqui. Recebemos muitas mensagens positivas aqui, o pessoal gostou muito do nosso HC de hoje. A gente teve alguns probleminhas em relação ao Teams, a gente até está conversando aqui, Laís, não sabemos o que aconteceu com algumas travas, algumas telas, né? Mas parece que é um pouco generalizado. Sim. Mas, de qualquer forma, eu acho que o resultado foi muito positivo, né? E precisando da gente, conte aqui, a gente está sempre presente, sempre aí junto, tá bom, Laís? Quando Sim. precisar, é só chamar essa equipe aqui. Agradeço demais a equipe toda do Observatório Curricular que construiu esse momento aqui para trazer hoje com tanta competência a Maria, a Terê, a Marcinha, a Carol, a Sheilinha, Davi, Shirley, parabéns pelo resultado de hoje, gente. E Fabiola, Ju, professor Hugo, professor Ricardo e todo mundo que aceitou nosso desafio. Reinaldo aqui da regulação, a Marcione que fez uma participação mais que especial. Todo mundo junto para trazer esse resultado para vocês. Tomara que a gente tenha bons frutos e que a gente não esteja aqui no ano que vem falando das atas de NDE com os mesmos erros, hein, gente? Vamos tentar no ano que vem voltar para falar, olha só que maravilha que está nos relatórios de avaliação agora, né, em relação a essas atas de NDE. Mas a gente está muito confiante. Obrigada, Laís, mais uma vez. Obrigada a vocês. E o meta será cumprida. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês. Ótima semana. Muito obrigado, gente. Boa tarde e ótima semana também. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Até mais e obrigada, Paulinha, pelo convite. Beijos, até mais. Bom feriado a todos. Fabiola, já? Ainda tem amanhã.